Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da série Casa Grande Entrevista. Meu nome é Pedro Tinoco, eu sou jornalista, e a convite do Teatro Casa Grande, venho conversando com nossos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. O assunto é cultura. Vamos falar de políticas públicas e propostas para o setor. O Casa Grande faz parte dessa história. Há mais de 50 anos é palco para espetáculos de teatro, dança e música. Além disso, abrigou e abriga debates importantes para a nossa sociedade. Sempre que necessário, saiu em defesa da democracia. É essa linha que a gente pretende seguir aqui, agora. A convidada de hoje é a deputada estadual Renata Souza, jornalista, doutora em comunicação e cultura, guia do Complexo da Maré, foi amiga e chefe de gabinete da vereadora Marielle Franco, vítima de um assassinato covarde em 2018, um crime que permanece impune até os dias de hoje. Renata Souza é candidata a prefeita do Rio pelo PSOL. Deputada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda. Oi, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradeço Casa Grande por ter possibilitado esse encontro, essa troca de ideias, né? Afinal de contas, a gente está aí padecendo da falta de espaços como esse para que a gente possa trocar ideias, apresentar o nosso programa de defesa de um Rio de Janeiro que seja um Rio da cultura, né? Que seja esse lugar onde a potência cultural se construa a partir de pequenos, médios e grandes espetáculos, né? Eu acho que o Rio de Janeiro tem essa potência e a gente precisa que a prefeitura garanta isso. Maravilha. Cabe tudo isso, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, eu falei do detalhismo, né, do plano de governo de vocês, no que concerne a cultura, que é um dado bem positivo. Vou começar por dois detalhes mesmo, depois a gente vai abrindo o leque. Existe uma proposta no plano de governo do PSOL, da sua candidatura, que é da ocupação cultural de parques e praças através de consultas aos conselhos de moradores de cada região administrativa. A ideia é interessantíssima. Nessa pergunta, como em outra, eu queria saber da viabilidade dela, né? Que a gente fica pensando conselhos de moradores das regiões administrativas. Vocês já trabalham com essa capilaridade hoje? Você acha possível, efetivamente, de implementar em médio prazo um projeto desses? Bom, Pedro, todo o nosso programa ele foi construído a muitas mãos, né? A gente teve a oportunidade de discutir num processo que a gente organizou, chamado Rio de Gente. Então, a gente teve a oportunidade de ouvir durante aí esse processo de pandemia, de encontros virtuais como esse. Ouvimos muito fazedores e fazedoras de cultura de diferentes espaços do Rio de Janeiro, da Zona Norte, da Zona Oeste, Centro, Zona Sul, área da Leopoldina. Enfim, a gente pôde constatar o quanto que a potência cultural no Rio de Janeiro ela precisa também ser reconhecida pela própria prefeitura. Hoje não há um mapeamento dessas atividades, então, essencialmente, a primeira iniciativa que vamos tomar é mapear essas campos culturais que a gente tem na nossa cidade. Alguns são mais autônomos, outros menos, mas efetivamente a gente tem uma cidade que respira cultura. Então, nesse sentido, esse diagnóstico é fundamental justamente para a gente reconhecer aqueles e aquelas que hoje produzem cultura no nosso Rio de Janeiro. Para além disso, a gente traz também no nosso processo cultural todo o reconhecimento da necessidade de democratizar o acesso à cultura. E, nesse sentido, a gente precisa fazer com que um plano municipal de cultura seja real na nossa cidade, justamente para que a entrada e a saída de um prefeito ou de uma prefeita não signifique a destruição da cultura que já existe, né, e dos caminhos que já foram alavancados. Então, nesse sentido, a gente quer instituir um plano municipal de cultura que faça sentido, mas que esse plano também seja a partir da escuta ativa da nossa população. Então, a gente quer fortalecer e valorizar o Conselho Municipal de Cultura para que esse lugar não seja só consultivo, mas seja um espaço deliberativo também.
E para isso, Pedro, você nos pergunta, né, da onde vem o custo, né? Como é que a gente vai organizar orçamentariamente tudo isso? A gente precisa construir um fundo municipal de cultura. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um fundo municipal de cultura que foi construído emergencialmente para receber o valor, né, da renda básica emergencial para os fazedores e para as fazedoras de cultura, mas esse fundo municipal de cultura precisa ter uma concretude maior. Então, vai vir todo o orçamento, tudo aquilo que a gente está pensando em cultura hoje, vai vir organizado a partir desse fundo que a gente espera que seja mais democrático possível. Por isso que a gente quer fortalecer e valorizar os espaços de debate sobre cultura no nosso Rio de Janeiro. Maravilha. Esses espaços de debate seguramente vão influenciar na ocupação dessa estrutura grande que a Secretaria Municipal de Cultura tem, né? Equipamentos culturais. Aí a gente está falando de uma imensidão de lugares, de endereços, que vai da Cidade das Artes às areninhas, das lonas culturais às bibliotecas públicas, né? Que hoje estão em estados variados de conservação e forma de uso. Acho que a futura prefeita do Rio vai ter um trabalhão para botar isso tudo para funcionar, né? Por onde vocês começarão? Bom, Pedro, sem dúvida nenhuma, a gente precisa, né, nesse diagnóstico, nesse mapeamento prévio que a gente vai fazer das atividades culturais na nossa cidade, a gente também vai fazer um levantamento sobre o estado de conservação dos teatros, das areninhas, das arenas, das lonas culturais, justamente para a gente entender qual é o tamanho do abismo que está colocado na cidade do Rio de Janeiro diante de uma prefeitura que negou a possibilidade de existência da cultura, né? É importante que a gente fale que há um projeto político também em sucatear, em inviabilizar a produção cultural. A gente está vivendo um momento muito específico da nossa história política, que é o cerceamento da possibilidade de expressão a partir da cultura. Então, evidentemente, a gente tem experimentado isso no governo federal e a gente pode experimentar de maneira mais concreta, dependendo de quem for o próximo prefeito ou a próxima prefeita dessa cidade. Então, nesse sentido, a gente quer trazer a cultura como algo essencial, como a alma dessa cidade, mas também como um processo democrático de expressão, de sentimentos, de subjetividades, mas também de resistências e lutas políticas, porque a gente entende a cultura como esse lugar de possibilidade mesmo de construir massa crítica, de construir uma forma de emancipação humana. Eu estou falando tudo isso, Pedro, porque eu venho da Favela da Maré, você já tocou nesse assunto, e toda a minha relação com a cultura foi a partir da escola, né? Eu estudei em CIEP e lá na escola eu tive acesso a teatro. Claro que na época eu ganhava R$ 50 para fazer o curso de teatro e R$ 50 fazia toda a diferença para minha família. Então eu dava esses R$ 50 para minha mãe. Mas foi a partir desse curso de teatro que eu fui pela primeira vez ao teatro e conheci o Festival de Angra dos Reis. Então, a gente precisa trazer a escola para esse lugar de invenção, de criatividade e de processo pedagógico que a cultura nos traz. Então, fez diferença na minha vida, sabe, Pedro? E eu quero que faça a diferença na vida de outras pessoas. Porque quando eu falei para você que eu fui levada a Angra dos Reis, quando eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro, né? Você imagina que eu fui levada também a CAL, a Casa de Artes de Laranjeira, porque eu ganhei uma bolsa de estudo lá. E eu ia com a minha blusa do CIEP, César Perneta, um CIEP que tem na favela Parque União, na Maré, e eu encontrava meus amigos com a blusa Santo isso, Santo aquilo outro. E logo depois, quando eu fiz o pré-vestibular comunitário e entrei na Pontifícia Universidade Católica, também com bolsa, né, de 100%, eu pude reencontrar esses colegas que eu tive na CAL. Então, o teatro realmente me abriu outras portas, outras possibilidades de conhecer a nossa cidade. E eu tenho certeza que a cultura ela tem essa capacidade de mobilização social e mobilidade social. Eu acho que isso é importante a gente traçar. Sem dúvida, tem esse poder transformador, né, que você resumiu muito bem.
a tua história. No plano de governo, a menção também a uma utilização do espaço das escolas, fora do horário de aulas. Me parece também uma ideia interessante nesse sentido, até de um projeto além de criação de cineclubes em cada escola. Como é que, qual é o segundo passo? Quer dizer, a intenção existe de se levar eventos culturais, uma utilização cultural para a rede pública municipal de escolas. Como isso pode ser feito? Bom, Pedro, primeiro a gente tem que entender que hoje o Rio de Janeiro tem a maior rede da América Latina, maior rede municipal de ensino da América Latina. Isso quer dizer que a gente tem cerca de 700 mil pessoas nas nossas escolas, entre alunos, professores, zeladores, merendeiras, enfim, toda uma comunidade escolar que pode também servir como um formador de público qualificado, inclusive. Para além disso, quando a gente está pensando nessa escola como polo cultural, né, e a gente está pensando na escola de ensino integral, e não essa coisa que a gente vê aí, horário integral, que estende o horário até 2 horas da tarde, no meio da tarde sai a criança, sai o adolescente, deixando o pai e a mãe louco, porque não sabe o que vai fazer. Mas a gente precisa entender a escola como um lugar onde a gente tem a possibilidade aí de conhecer o mundo de outras formas, de maneira coletiva. Então, a cultura seria integrada de maneira pedagógica ao processo da escola, e para isso esse professor precisa ter autonomia pedagógica, e a gente quer criar um novo agente, que é o agente cultural dentro da própria escola, para fazer com que a escola também reconheça toda a potência cultural que tem no bairro que envolve essa escola, além de organizar também a possibilidade de aprendizado, de teatro, de audiovisual. A escola tem um potencial muito grande e importante. E, nesse sentido, Pedro, a gente também amplia o escopo de trabalho dos fazedores e das fazedoras de cultura. Afinal de contas, é muito ruim o que acontece no Rio de Janeiro, com a cultura muito datada, né? Então, você tem ali uma explosão cultural no Carnaval, mas é datado no Réveillon, e depois disso, o que fazem essas pessoas? Então, a escola garantiria aí um ano inteiro a cultura, podendo ir visitar os espaços tão importantes que a gente tem de memória e de identidade no Rio de Janeiro, espaços como o Cais do Valongo, ali a Pequena África, onde que tem o cemitério dos Pretos Novos, onde tem o Cais da Imperatriz. A escola podia se envolver diretamente com essa história contada a partir daqueles e daquelas que resgatam a memória, que são exatamente esses fazedores e essas fazedoras de cultura. Então, a gente tem aí essa ideia de construir a escola de portas abertas, mas construir uma figura também, porque a gente, óbvio, não vai colocar o professor para ter mais uma carga horária. Não é isso. É o professor tendo autonomia e também tendo um agente cultural que possa pensar pedagogicamente esse processo. Maravilha. Do que já existe hoje em termos de mecanismos de incentivo, né, na Secretaria Municipal de Cultura, o que mais chama atenção, a ferramenta que é mais conhecida é a lei do ISS, né, que destina 1% do recolhimento do Imposto sobre Serviço para projetos culturais. É uma grana. Se não me engano, o orçamento desse ano aí para execução mesmo está em torno de 50 e tantos milhões, beira os 60 milhões. Deve haver uma queda adiante por conta da pandemia, da crise terrível que a gente está vivendo, mas é uma ferramenta, é um mecanismo de incentivo expressivo, né? Como é que você, a candidatura do PSOL, enxerga essa ferramenta? Ela precisa ser aprimorada? Sem Muda, dúvida continua? nenhuma, Pedro. A gente precisa aprimorar. Afinal de contas, a lei do ISS é importante, é um incentivo fundamental. Afinal de contas, hoje, pequenas e médias produções têm no ISS a principal forma de fomento e incentivo, mas, evidentemente, ela precisa ser aperfeiçoada. Afinal de contas, a gente tem, em alguns momentos, a possibilidade ali dessas empresas divulgarem as suas marcas, mas, efetivamente, a gente não tem um retorno essencial para esses fazedores e essas fazedoras de cultura, porque a gente precisa lembrar, né? Não é só quando abre ou fecha as coxias que o espetáculo acontece, né? A gente tem toda uma gama de trabalhadores, né? Iluminadores, técnicos, editores, produtores, enfim,
que não aparecem na cena, né? Então, efetivamente, a gente tem que organizar esse aperfeiçoamento do ISS, mas o Fundo Municipal de Cultura também vai nos ajudar a ter uma maior segurança para esses incentivos, né? Para que esses fazedores e as fazedoras de cultura, desde a pequena produção local, seja reconhecido e que esse incentivo possa ser mais democratizado, não ficar numa política cultural no varejo, que é muito ruim, é ruim para todos, porque a gente não democratiza o acesso. Perfeito. A gente falou um pouquinho de cultura e educação, de certa forma de cultura e trabalho, emprego, né? De alguma forma um incremento aí, como a gente acabou de comentar. Acho que tem um outro viés importante, que é da cultura como uma ferramenta de apoio a pessoas, comunidades em situação de vulnerabilidade social. E também volta a um tópico lá do plano de governo, que fala do acolhimento institucional, de se integrar a abrigos do município a algum tipo de programação, de equipamentos de saúde, educação e de cultura. Eu achei a ideia interessante, também original, nesse sentido de você dar acesso à cultura, considerar a cultura parte de um cesto de bens necessários para uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, né? Vocês encaram dessa forma? Sem dúvida, Pedro. A gente está pensando a cultura como um ecossistema, uma possibilidade real de haver uma emancipação humana. Não é à toa que a cultura é tão atacada nesse momento, porque a cultura ajuda a gente a refletir o mundo, a pensar em formas de recriar a nossa existência nessa mesma sociedade, né? E só trazendo mais um ponto, Pedro, porque essa possibilidade de ressocialização a partir da cultura traz também uma responsabilidade de todos nós de fazer com que esses processos sejam o mais democrático e o mais debatido possível. Por isso que, quando a gente pensa na política de fomento, a gente pensa no Conselho Municipal de Cultura para deliberar, junto com a sociedade civil, aonde essa política de fomento deve ser gerida ou deve chegar. Então, isso para a gente é fundamental. E quando a gente está pensando na produção cultural em si, a gente está pensando na possibilidade de capacitação técnica, qualificação, que pode ajudar essa população também em maior vulnerabilidade a ter uma qualificação na área da cultura. Isso é essencial, é importante, dá para fazer. A gente já viu várias instituições aqui na cidade do Rio de Janeiro fazendo essa qualificação técnica de maneira incrível, espetacular. Então, a gente quer fazer com que a prefeitura se responsabilize e se corresponsabilize com essas atividades que são experiências já exitosas, né? Eu venho da Maré, Pedro, e lá já tem uma juventude que está se qualificando nesse campo cultural, né? A Maré é reconhecida como um corredor cultural, mesmo sem essas produções serem apoiadas pela prefeitura. Agora, você imagina se essas produções forem apoiadas pela prefeitura. Então, vou até indicar aqui uma produção que eu acompanhei de muito perto, que é chamada, e você pode botar no YouTube que você vai assistir, um mini doc chamado Quem Matou Gilberto. Muito rapidinho, mas que foi uma produção audiovisual, feita durante a ocupação militar na Maré, que eram jovens que queriam falar sobre aquela situação, porque a gente, em plena democracia, tem uma ocupação militar, você sabe os limites que se apresenta, principalmente para a produção cultural, e eles fizeram um mini-doc super interessante, que eles juntaram humor com tragédia, que foi importante, porque eles passaram esse mini-doc em vários momentos em diferentes favelas do Rio de Janeiro, a partir de cineclubes. Então, era muita vontade de fazer. Botava lá uma lona, botava um projetor e virava um cineclube, sem apoio nenhum da prefeitura, e foi super importante. Então, nesse sentido, também a gente está com muita atenção à produção audiovisual, a gente entende que a Rio Filmes deve ser um lugar valorizado, que a gente quer criar, inclusive, um conselho gestor para que essas produções ocorram, mas que não só a produção, que a distribuição também aconteça. Você falou da Rio Filme, que era um ponto ao qual a gente ia chegar, a gente pode chegar agora. E esse exemplo do mini-doc
da Maré, uma pequena demonstração da enorme potência que a gente tem na cidade, né? Que as pessoas estão fazendo, é uma necessidade humana de expressão artística, cultural, de dizer quem eu sou, onde eu vim, para onde eu vou, o que eu quero, né? Isso se faz através da cultura. Você acha que a Rio Filme ela é institucionalmente, quase empresarialmente importante, como um polo de ativação da produção audiovisual, até de grandes produções, já se provou eficiente nessa área quase da indústria do cinema, né? Ela pode ser, na sua opinião, mais democrática, no certo sentido, ou seja, até o alcance do seu apoio? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, a gente tem que reconhecer essa potencialidade da Rio Filmes e entregar a possibilidade de maior participação dentro da Rio Filmes. Por isso que a gente está pensando nesse conselho gestor que traga a possibilidade de fomentos, de políticas de fomentos para dentro da Rio Filmes e que possa ter a produção e a distribuição dessa produção. Então, esse conselho popular na gestão também vai ter a possibilidade aí de trazer o audiovisual de uma maneira mais democratizada para a produção na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi conhecido como a Hollywood carioca, né? Por que a gente não traz essa possibilidade encarada pela prefeitura com seriedade? Então, nesse sentido, a Rio Filmes também pode ser esse lugar, Pedro, dessa capacitação técnica, dessa qualificação profissional e formação especializada em audiovisual. E, nesse sentido, também, a gente quer planejar a instalação de salas de cinema, de cineclubes, e que as próprias escolas possam ser esses lugares também de cineclubes, porque a gente entende que essa é uma forma de expressão muito central, porque você imagina, o audiovisual, ele ele tem uma capacidade de diálogo enorme que a gente não pode desprezar. Uma força, né? Você falou ainda sobre o Minidoc da Maré, e eu estou me lembrando do Museu da Maré, uma instituição única, né, que eu tive a felicidade de conhecer, e conta uma história, a história da ocupação da região, desde a Dona Orosina, esqueci, acho que o nome é esse, no Morro do Timbal, personagem histórico, né? Hoje aquele mundo, uma comunidade, um complexo com 150 mil habitantes, pensar que começou com 1, 2, 3, vai chegando gente. Aí é uma história que é ligada a escolas de samba, a gente que sai de outras regiões da cidade, né? De outras comunidades que foi transferida para aquela região, para o Complexo da Maré, que você sabe muito melhor do que eu. Eu estou dizendo isso tudo que é uma história importante da cidade, que às vezes não é contada, né? Uma parte importantíssima da história da cidade, de uma população expressiva da cidade que não é contada. O Museu da Maré faz isso de uma maneira muito feliz e também com parcos recursos, né? Existe um olhar aí, eu imagino que existe, estou levantando, estou perguntando, para essa produção, né, para essa força da favela, enfim, que é tão fundamental para o que a gente chama de cultura carioca, né? Sem dúvida, Pedro. Sem dúvida. Eu acho que esse resgate da memória local e territorial, ele é fundamental, né? Você está dando o exemplo do Museu da Maré e falou da Dona Orosina, que uma das primeiras moradoras do Complexo da Maré. E o interessante é que vai contando a partir da oralidade, né? Toda essa história oral que é perdida também, né? Então, é uma ocupação, né? A Maré é uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro e a gente vê a capacidade tão enriquecedora que se tem quando se conta essa história, né? E é muito importante que o Museu da Maré, e eu fiz parte disso, eu fiz o jornalzinho O Cidadão, antes mesmo de entrar na faculdade de jornalismo, e o jornalzinho, ele tinha uma parte chamada Memória da Maré, que a gente fazia junto com o Museu da Maré, que era justamente contar como surgiu cada uma das 16 favelas da Maré, desde a época ali enfim, do Brasil colônia, né? Porque a ideia da ocupação e de uma área que era da Marinha. Então, super importante esse resgate dessa memória, porque esses lugares têm história. Então, no nosso projeto, a gente tem toda essa possibilidade de trazer projetos como esse, inclusive essa experiência
incrível do Museu da Maré, mas tem outros museus de favela que poderiam ser incentivados, importantes, a partir da memória do território e criar essa lógica também, Pedro, de ciência e tecnologia. Por que eu estou trazendo a ciência e tecnologia para a questão dos museus e para a questão da área da memória? Porque o Rio de Janeiro hoje tem os principais centros de saber, os principais centros de construção de saber. Então, a gente tem aqui a UFRJ, a UERJ, a PUC, a Fiocruz, enfim. Então, toda a política que a prefeitura for fazer e implementar, conseguir aí parcerias importantes com essas entidades, porque nessas entidades, por exemplo, os alunos de história, de geografia, têm muitos trabalhos relacionados aos territórios da nossa cidade que a gente precisa contar essa história. Mas não só isso, parcerias também para que a gente possa qualificar os nossos professores. Então, um professor da rede pública que queira se qualificar, fazer um mestrado, um doutorado, que a gente possa fazer uma parceria entre a prefeitura e os cursos de pedagogia de cada uma dessas universidades. Então, a gente está entendendo a cidade nesse macro que ela está, nesse universo de possibilidades. Anda tudo junto, né? Uma pergunta mais pontual, né? Para dar conta de tantas intenções, tantos projetos, o orçamento para a cultura, ele aumenta, diminui, vem diminuindo, né? Ano a ano. Ele aumenta e como? Então, Pedro, a gente estava falando que ele vai ter um recurso específico quando a gente cria um fundo, né? Um fundo dá essa possibilidade concreta de você ter uma política cultural com um orçamento que já é carimbado. Então, isso é essencial. E, para além disso, é claro, quando você está falando aí como é que a gente custeia isso tudo, a gente tem no Rio de Janeiro, hoje, um orçamento de cerca de 30 bilhões. E a gente tem grandes devedores também da prefeitura, que chega a 50 bilhões. Veja, quase o dobro daquilo que se tem de orçamento é o valor que grandes empresas devem à prefeitura. Então, nesse sentido, a gente já viu uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que diz que a prefeitura, se tiver vontade política de botar a sua procuradoria para funcionar, ou seja, os seus advogados para cobrarem esses grandes devedores, a gente coloca, no nosso caso, cerca de 10 bilhões em 4 anos. Quem são esses grandes devedores? São exatamente bancos e especuladores imobiliários que tornaram essa cidade extremamente cara. Hoje, o preço do aluguel é absurdo. E, nesse sentido também, além desses 10 bilhões que a gente pode e vai recuperar colocando a procuradoria para funcionar, a gente está pensando também no IPTU progressivo. Aí a classe média já fica nervosa. Olha, pessoal quer pegar a grana da classe média. Não, gente, a gente está falando de super ricos. Imóveis de mais de 2 milhões vão pagar mais. Imóveis com valor menor que 2 milhões vão pagar menos. Nesse sentido, a gente consegue arrecadar cerca de 3 bilhões e meio em 4 anos. Para além disso, a gente vai reorganizar a máquina da prefeitura também para enxugar os gastos e economizar. Então, a gente vai rever contratos, concessões, licitações e a gente tem a possibilidade de economizar mais 2 bilhões nesses 4 anos. Então, a gente está num projeto de recuperação econômica e social que compreende aproximadamente 15 bilhões e meio para o caixa da prefeitura e é assim que a gente vai bancar todos esses projetos que a gente está trazendo aqui para vocês. Entendi. Deixa eu te fazer outra pergunta, também bem objetiva. O secretário de Cultura, qual é a cara do secretário de Cultura do governo do PSOL? Qual é o perfil dele? Se já não tiver um nome até. Dele ou dela. Bom, o perfil, inclusive o nosso secretariado, vai ter aí a oportunidade de trazer aquilo que a gente está chamando de pacto pela equidade salarial de gênero e raça. O que a gente quer com isso? Colocar mais mulheres, mais negros e negras nesse lugar também de gestão da cidade. Então, o secretariado vai ser construído dessa forma, qualificado, mostrando a possibilidade da gente encontrar também nos quadros técnicos da prefeitura a reorganização de cargos de chefia com esse perfil
de mulheres e negros. Isso é super possível, basta a gente olhar quem a gente quer colocar, evidentemente, nesses cargos de decisões. Para isso, o nosso secretário ou a nossa secretária será uma pessoa que vive a cultura da cidade, que conhece, que respira, que reconhece a alma que o Rio de Janeiro tem cultural. Então, nesse sentido, o perfil da nossa secretária ou do nosso secretário vai ser de uma pessoa que dialogue com as periferias, com as favelas, que dialogue com os fazedores e as fazedoras da cultura, desde o chão do set, né, que a gente chama. Porque, evidentemente, a gente tem muitos fazedores e fazedoras de cultura que não são reconhecidos como trabalhadores. E a gente quer que essas pessoas sejam reconhecidas e incentivadas enquanto trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, o perfil será um perfil de quem entende e de quem respira a cultura como a gente gosta e quer nessa cidade que é tão bonita, mas que não pode ser só cenário da cultura. Ela precisa respirar essencialmente a cultura e a gente sabe que isso traz um retorno econômico importante para a nossa cidade. Maravilha. Vamos falar de carnaval, falando de cultura e talvez a síntese disso tudo, né? Quando a gente fala de impacto na economia, na nossa história, no envolvimento da população, do granfino que desfila, a costureira, o pessoal de comunidade que fez as escolas, né? O carnaval, a história da nossa cidade pode ser contada através do carnaval também. Quais são os planos para esse mundo, né, que vai do sambódromo a Intendente Magalhães, aos blocos de rua, os coretos? Então, Pedro, para o carnaval, a gente tem algo muito específico, que é instituir um plano municipal de democratização do carnaval. Porque a gente entende que o carnaval ele não deve ser pensado apenas no feriado de carnaval, que a gente possa pensar ele o ano todo, e nesse sentido, a gente tem uma ampla e descentralizada participação que é tão importante e fundamental. Então, reconhecer o carnaval como essa manifestação cultural e transferir, inclusive, para a Secretaria Municipal de Cultura essa responsabilidade, e não para a Rio Tour. Na verdade, a Rio Tour pensa no turismo e não pensa o carnaval para além de uma data específica. Então, o carnaval ele tem que vir para a Secretaria de Cultura da cidade para que ele possa ser pensado um ano inteiro. E a gente quer criar uma subsecretaria municipal de carnaval, justamente para que a importância do carnaval seja algo centralizado, inclusive a partir dessa ocupação democrática que a gente está entendendo. E a gente também quer, Pedro, garantir a transparência na gestão pública do carnaval, com informações, disponibilizando no site da prefeitura todos os editais, todas as publicações em diário oficial, isso é central. Para além disso, a gente quer também aproveitar o carnaval e toda a sua potencialidade o ano inteiro para que a gente possa fazer campanhas educativas, seja ela contra campanhas de saúde, de educação, e não só isso, campanhas contra o assédio, contra o racismo, contra o machismo e a LGBTfobia. Acho que o carnaval ele também tem essa responsabilidade social e que a gente precisa implementar, porque tem muita gente na rua e a gente quer, por óbvio, entender o carnaval, não só esse dos grandes desfiles, que são importantes e fundamentais, mas a gente vê uma possibilidade de reestruturação das quadras de escola de samba que tem pela cidade inteira, né, Pedro? Afinal de contas, ali é um lugar onde se respira a cultura também, onde se pode ter cursos, né, o ano inteiro, desde de costura, de adornos, adereços, enfim, toda a musicalidade que o carnaval traz, todas as potencialidades, e isso também pode ser debatido com a escola local, por que não? Com a escola mesmo, a unidade escolar, sabe? A escola de samba dialogando com a escola, justamente para que a gente tenha essa possibilidade de trazer o carnaval para além dos estereótipos que tentam colocar no carnaval, né? Para além disso, a gente quer um conselho municipal de carnaval de rua. Por quê, Pedro? A gente está entendendo também
que há uma situação de vulnerabilidade para aqueles blocos, os blocos tradicionais, para outros blocos que são criados, de um processo de burocratização, de um entendimento ruim que a rua precisa ser compartimentada por empresa X, Y, Z. A gente quer um carnaval democrático. Então, que cada bloco de rua também possa ter a sua autonomia, claro, dialogando com a prefeitura, mas entendendo que o carnaval de rua é de todos e de todas, e não da empresa X, Y, Z. É isso que a gente quer para o nosso carnaval, é isso que a gente precisa. E quem sabe aí instituir outras datas, outros momentos por carnaval, né? Porque a gente precisa, inclusive, você falou do debate econômico que o carnaval traz para a gente, nesse momento de recuperação econômica, a gente quer trazer aí e garantir a liberdade da folia por mais tempo no Rio de Janeiro. Maravilha, na torcida. A gente está chegando perto aí do fim do tempo combinado, eu não queria deixar de te perguntar, fazer uma pergunta que a gente está fazendo para todo mundo, para todos os candidatos que gentilmente aí estão participando dessa série do Casagrande Entrevista, que é mais sobre, quando dá tempo aí na campanha, o que você tem lido? Um livro que você curta, tenha gostado recentemente, um filme, não sei, na TV, num streaming da vida, não está dando para ir ao cinema, né? E sobre música, você tem uma escola de samba de coração, não tem? O que gosta de música? Conta para a gente. Pedro, eu posso te dizer, eu acho que o que seria da gente nesse momento de pandemia, nesse momento onde estamos todos nós fragilizados emocionalmente, o que seria da gente se não fosse a cultura, né? Eu experimento sempre as lives da Tereza Cristina. Eu já disse para ela que a live dela é um espaço de cura coletiva. Então, isso eu tenho feito em todas as noites que eu posso, né? Então, tento relaxar ali, ouvindo a Tereza, ouvindo a história de conhecimento dela sobre a cultura musical da nossa cidade, em especial com os convidados que ela vem trazendo. Então, realmente, eu tenho reenergizado aí, tenho me curado com as lives da Tereza Cristina. E claro, né, quando a gente tem um tempinho de ler um livro, que é o mais difícil, hein, Pedro? Olha, ler livro, porque assim, para concentrar numa coisa é muito doido. Então, assim, eu realmente tive que ler muita literatura feminista nesse momento, de construção do sujeito feminino na política, inclusive, porque nessa loucura toda de pandemia, eu terminei meu pós-doutorado na UF, e eu trabalhei basicamente com o conceito de feminicídio político. Então, eu não podia ler outras literaturas, eu estava trazendo um conceito que, para nós mulheres na política, é muito caro, porque a gente perdeu a Marielle numa violência política enorme e que a gente precisa dar nome a isso, Pedro. Então, eu me concentrei durante a pandemia em terminar meu pós-doutorado, trazendo a caracterização, conceituação, qualificação desse conceito de feminicídio político, porque eu acho que nós precisamos dizer o que pode acontecer e o que aconteceu com Marielle diante de tamanha violência política colocada nessa política do ódio, nessa política do medo, nessa política da barbárie. E, para mim, sem dúvida nenhuma, a cultura é que é resistência para isso tudo, né? No meu doutorado, eu falei disso, falei de militarização da vida, e eu peguei exatamente a cultura, né? A partir da escola de samba, a partir dos sarais, a partir do audiovisual, que eu já disse aqui para vocês, mas da juventude se reinventando nesse lugar de resistência também. Então, para mim, a cultura é cura, a cultura é arte, a cultura é alma. Então, sem dúvida nenhuma, um governo nosso será de muita alma cultural, de muita memória, de muita identidade, mas, acima de tudo, do reconhecimento desses fazedores, dessas fazedoras de cultura, enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu acho que é isso, Pedro. Maravilha, Renata. Olha, eu quero te agradecer tremendamente em nome do Teatro Casagrande. Eu acho que a gente deu mais uma pequena contribuição para quem está pensando, se preparando aí para o dia 15 de novembro. A ideia é essa. Várias ideias, várias propostas foram ventiladas aí nesses 40 minutos de conversa. Quero só te devolver a palavra, se você quiser dar um tchau aí, antes da gente fechar a cortina, agradecer a nossa plateia do teatro, esse teatro virtual.
Obrigada, Pedro. Quero agradecer o Casagrande por essa oportunidade. Acho que todos os momentos, e claro, em 40 minutos a gente falou muita coisa aqui, mas eu quero convidar todos aqueles e aquelas que estão nos ouvindo a acessar o nosso programa. Fica no www.renatasouza50.com.br, que lá vai estar todo o nosso plano para a cidade que nós queremos, que nós desejamos. Essa cidade que precisa renovar a sua esperança, a sua autoestima. E, claro, isso passa pela política que vamos escolher para estar à frente da nossa prefeitura. Afinal de contas, esse é um momento, Pedro, muito importante da nossa história. Afinal, as eleições municipais, elas são uma prévia daquilo que representa as eleições federais daqui a 2 anos. Então, efetivamente, a gente sabe que hoje uma grande ameaça cultural é o próprio presidente Bolsonaro. Então, nesse sentido, a gente se coloca completamente à disposição de fazer um debate com aquelas que estão preocupados com a cultura, mas a cultura enquanto essência, enquanto potência, enquanto liberdade. E não vamos deixar que a cultura seja aí completamente abandonada, sucateada e perseguida por esses autoritários. Então, quero deixar aqui meu abraço a todos aqueles e aquelas que nos assistiram. Um beijo no seu coração. Eu sou Renata Souza. No dia 15, votem 50. Maravilha. Bom, gente, esse foi um encontro da série Casagrande Entrevista, promovida pelo Teatro Casagrande, um debate para ajudar a gente a votar direitinho a partir de 15 de novembro. Muito obrigado, deputado, obrigado a quem nos assistiu.